Fala, galera, beleza? Professor Paulo de Geografia aí, para mais um encontro semanal. E prazer aí você que está assistindo. Então, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, né? E vou estar falando com vocês hoje aqui um assunto bem bacana, né? Nós vamos sair daquela questão de bacias hidrográficas para irmos aí para um outro assunto, né? Então, que assunto é esse, gente? Nós vamos falar também do meio natural, porém, relativo aí a ações antrópicas, né? Ou seja, ações do homem. Então, para início de conversa, vamos entender quando que começou esse negócio de ocupação do espaço. Primeiramente, a gente tem que entender que a ocupação do espaço, ela sempre se deu ao longo da história do nosso planeta, inclusive ao longo da história da humanidade, né? Então, o que vai acontecer, gente? Desde o início dos inícios lá, por exemplo, lá através das cartas náuticas, expedições marítimas, o que estava acontecendo aí? Estava acontecendo aí uma expansão do processo de ocupação dos lugares, das regiões aí. Então, nós tínhamos o exemplo das expedições marítimas, onde nós tínhamos como foco ali a Europa, com um grande objetivo de estar ali expandindo as suas terras. Então, nesse caso, nós tivemos aí, ao longo da história, a ocupação, por exemplo, aí do continente americano, em grande parte aí pelos europeus. Então, isso faz parte de um exemplo da ocupação de um espaço, só que nesse caso é a nível global. Tá? Todo mundo sabe, né, que nós tivemos ali o início da nossa humanidade, ali aproximadamente no Oriente Médio, ali, no famoso crescente fértil, né, que eles chamam, e Mesopotâmia, naquela região toda, e dali começou a alastrar, digamos assim, né, a população, as pessoas aí pelo mundo afora. Então, dali, começaram-se como é que eu posso dizer, a subir ali, né, para a Europa, ir ali para a África, subir ali em direção ali à região asiática, né, através ali do Estreito de Bering, ali entre a Ásia e a parte extremo noroeste ali do continente americano, tá? E vieram descendo e vieram ali se ocupando, né? E ao longo aí da humanidade, tivemos aí várias ocupações e também subocupações, tá? Por quê? Quando nós falamos aí sobre a ocupação, por exemplo, do continente americano pelos europeus, na verdade, o continente americano já estava ocupado. No caso aqui tínhamos os índios, nós tivemos aqui os maias, os astecas, né, os incas, os povos indígenas de maneira geral também, tá? Então, isso é uma forma também de espaço, porém, quando os europeus vieram, eles criaram uma nova forma de espaço, foi uma substituição da ocupação do espaço, tá? Então, o que vem acontecer aqui nesse caso? Aqui nós vemos a grande expansão aí, né, de várias formas, como, por exemplo, ali, não só dos povos mais antigos, quanto também dos povos mais recentes, tá? Outro exemplo aí que a gente vê referente à ocupação de espaços, né, muitas das vezes a gente vê a questão de ocupação de espaço já pensando nos meios urbanos. Mas, na verdade, não. Há outros meios que também podem ser ocupados, como, por exemplo,
a paisagem agrícola. Então, a paisagem agrícola aí, ela sempre, cada vez mais, ela teve aí a sua ocupação, né, nos campos, o trabalho aí na lavoura, tá? E houve também períodos da história onde essa ocupação aumentou ou reduziu, né? Então, nós temos ali entre 1500 e 1700 a famosa manufatura de produções artesanais, né? Então, aqui o que acontece, gente? Antes disso, o predomínio econômico mundial ele se dava mais aí no ambiente rural, no ambiente agrário, plantações e por aí vai, e comércio, mas referente a isso. Aí, o que vai acontecer, gente? Essa questão da ocupação da paisagem agrícola, ela se deu aí por muitos anos, né? E alguns períodos, por exemplo, a ocupação da paisagem agrícola, ela começou a ser substituída, né, do homem pela máquina, tá? E em alguns casos via-se aí uma redução, consequentemente, das pessoas no campo, né? E a exemplo, temos aí a manufatura das produções artesanais, né? Foi um período aí pré-revolução industrial, né? Onde muitos deixaram a paisagem agrícola para ir para a paisagem urbana, tá? Então, a ocupação de espaços, ela tem aí uma variação, tá? Ela tem essa migração, pode ter aí o êxodo rural, pode ter também o êxodo urbano, né? Então, há regiões onde o inchaço urbano é tanto que muita gente, claro que tem condições, ou alguns em busca de trabalho, deixam a cidade para voltar para o campo. Isso também existe, tá? Então, o que vai acontecer? Essa questão de ocupação de paisagem, ela é uma forma de ciclo, tá? Ela pode vir a acontecer, depois ela diminui um pouquinho, depois ela volta de novo e assim vai, tá? Isso depende de quê? Depende dos objetivos aí que a sociedade ali naquela época estava almejando. Bom, aqui no início da Revolução Industrial, tá? Nós tínhamos aí uma grande alteração do cenário, né? Lembra aí que a gente tinha aquela paisagem mais agrária, aquela paisagem mais rústica, né? Tínhamos aí também paisagens onde tinha ali maquinários bem arcaicos, né? Ferramentas ali bem artesanais. E com o início da Revolução Industrial, essa paisagem ela foi mudando. Houve aí uma alteração do cenário, tá? Ou seja, a ocupação dos espaços começaram a ser aí colocadas com máquinas. Hoje em dia, por exemplo, você vê uma grande ocupação do espaço com robôs, como a gente vê aí em muitas fábricas, onde é automatizado aí o processo de fabricação, tá? Então, quando a gente fala sobre ocupação de espaço, essa ocupação de espaço ela pode ser temporária, ela pode ser cíclica, né? Períodos que aumentam, períodos que diminuem. Pode ser também migratórias, de um lugar para o outro. Essa ocupação de espaço ela pode ter, né? Não só pelo homem, como também, aí nesse caso, por máquinas também, tá? Onde, por exemplo, um bairro de casas era ocupado ali por pessoas, posteriormente, esse bairro ali passou a ser substituído de casas de pessoas por galpões de fábricas, se tornou ali um polo industrial, por exemplo, né? Então, são várias formas aí de ocupação. Então, ela pode também ter essa modificação, ok? Bom, dentre algumas mudanças de paisagens, nós podemos ver aí, a exemplo, da Avenida Afonso Pena, ali em 1920, em 2010. Para quem lembra,
daquelas aulinhas ali falando sobre urbanização, coisas assim, né? Lembra aí da comparação de algumas ruas antigas e algumas ruas modernas, e a gente vê claramente a ocupação do espaço ali através de uma ação, por exemplo, antrópica, né? O Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, ela tinha um determinado tamanho, e após ali um período, houve o que? O aterramento daquela região ali litorânea do Rio de Janeiro, não a região interna, a região litorânea. E com isso, acabou causando o quê? A expansão do centro urbano ali do Rio de Janeiro, né? Então nós temos ali bairro do Flamengo, Catete, Glória, partes ali do centro do Rio de Janeiro mesmo, onde fica o cais ali aproximadamente, tá? Então foram regiões ali que tiveram a sua expansão, justamente para quê? Para estar ali dando espaço para a ocupação da paisagem, tá? Angra dos Reis, temos vários exemplos, né, onde lá no centro da cidade, onde tem aquele mercado do peixe redondo ali, na rua Sebito Santos, a praia beirava ali aquele mercado redondo do peixe. E hoje em dia temos aí várias dezenas de metros ali adiante até você conseguir encontrar o mar. No caso, atualmente, ali onde os ônibus eles fazem a manobra ali, ficam estacionados, né? Então, assim, é certo e consequente também que, com o tempo, as paisagens elas vão tendo essa modificação para beneficiar a ocupação do espaço, tá? Aqui temos uma rápida questão aí referente à bibliografia, né? E aqui, não vou cobrar nada não, tá? Basicamente a gente dá uma relembrada acerca de alguns termos e também de alguns pontos aí que a gente pode estar juntando aqui com o nosso conhecimento, né? Então, por exemplo, a gente coloca aqui, né, sobre a forma de negociação aí, mercantil na base de troca, a gente vai ter que relembrar, né, que isso aí, essas negociações, elas faziam parte ali, né, daquele sistema econômico da época e, consequentemente, também estimulava ali as migrações, né, as navegações, as ocupações de lugares, tá? Temos também aí, né, três características negativas e três positivas causadas aí pela ocupação do espaço, tá? Então, temos aí referente a prejuízos, né, aspectos negativos, por exemplo, aí a construção desordenada, temos também aí a questão aí da própria violência, que é um fator aí complicado, a questão aí poluição, que ela pode estar sendo causada aí de forma negativa na ocupação do espaço, tá? Como pontos positivos, nós podemos encontrar aí, no caso, a expansão de um lugar, tá? Que isso aí pode vir a ajudar, né? No caso, aumentando aí a área da cidade e assim aumentando a sua ocupação, né? Desde que planejado, de forma planejada, tá? Temos também outras opções aí, referente à ocupação do espaço, seria mais aí, no caso, a questão da substituição de um espaço, tá? No caso aí pode-se colocar, como aquele exemplo que eu tinha dado, um bairro, muitas das vezes um bairro de casas, uma vila simples, ser substituído aí por um polo industrial, um polo operário, né? Ou uma região ali de casas de forma aí não planejadas, vamos dizer assim, serem substituídas por um bairro planejado, tá? Como se fosse uma vila operária, né? Uma vila aí mais simples, tá? Que avanço tecnológico pode vir a contribuir para a ocupação do espaço, né? Então aqui a gente pode dar como exemplo aí a própria globalização, tá? Porque através da globalização
É uma forma aí que a gente consegue se conectar, né, se comunicar com outros espaços, tá? E isso contribui para a ocupação, né? A partir do momento que abre ali um polo industrial em um determinado lugar da cidade, através da informação, né, ou seja, através desse avanço tecnológico, que, por exemplo, pode ser a comunicação, pode-se utilizar aí dessa informação para as pessoas irem lá e se ocuparem do espaço, trabalhando ou morando, dependendo, por aí vai, tá? Bom, formas de reduzir os impactos de ocupação do espaço e alteração da paisagem é basicamente planejamento, tá? Existem aí, né, a questão dos bairros planejados, das cidades planejadas. Tem também aquelas cidades consideradas como naturais, ou seja, elas vão crescendo conforme vai ocorrendo a necessidade. Ela é feita de qualquer jeito, que é a maioria das cidades, tá? E outras que seriam aí, no caso, as planejadas. Essas planejadas aí é que o negócio muda, né? Porque elas têm os espaços ali bem divididos, de forma com que não cause problemas, por exemplo, em trânsito, referente à poluição, porque seria planejado ali uma rede de saneamento básico, uma rede de eletricidade adequada, tá? Uma distribuição ali de água, e por aí vai, né? Então, são formas aí de estar reduzindo os impactos. É simplesmente o planejamento. Tá bom, gente? Olha, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Tá? A gente vai ter aqui alguns encontros falando sobre essa questão de ocupação. Tá? Vou colocar aqui algumas imagens para a gente fazer a comparação, o que foi feito, o que poderia ter sido feito, tá? Mas isso é para outros encontros. Ok, meus queridos? Então, fica dado aí o recado, tá? E um forte abraço a todos, tudo bem? Não esqueça de botar a presença lá, mesmo após a aula. É muito importante, você pode estar justificando ali, tudo bem? Então, forte abraço a todos e até lá.